Boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer o quarto trimestre do ano de 1858, vamos terminar o ano de 1858. Sempre estamos destacando para que, se vocês tiverem a possibilidade de baixarem essa revista espírita nos diversos sites de graça que dá para baixar. Porque nós não temos condições de fazer muitos artigos pelo exíguo tempo. Então, esse trimestre tem 33 artigos. Nós vamos fazer 4, trazendo um do ano de 1859. Então, tem muitos artigos, muitíssimo interessantes, instrutivos, que é bom nós se inteirarmos também. Então, sempre nós começamos colocando para que nos mostre o trabalho de Kardec, artigos utilizados nas obras básicas. Então, tem um artigo, Obsedados e Subjugados, que Kardec colocou no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23 da Obsessão. O artigo O Sono, de dezembro de 1858, Kardec colocou no Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 8º, da Emancipação da Alma, item O Sono e os Sonhos, questão 402, onde ele explica os sonhos. O artigo das Aparições, de dezembro de 1858, Kardec incluiu no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 6º, das Manifestações Visuais, item Ensaio Teórico sobre as Aparições, e também no capítulo 7º, da Bicorporeidade e da Transfiguração. O artigo Fenômeno de Bicorporeidade, de dezembro de 1858, Kardec incluiu no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 7º, da Bicorporeidade e da Transfiguração. E o artigo Sensação dos Espíritos, de dezembro de 1858, Kardec incluiu no Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 6º, da Vida Espírita, questão 257, Ensaio Teórico das Sensações dos Espíritos. Então, esse artigo das Sensações dos Espíritos entrou no Livro dos Espíritos como esse ensaio teórico das sensações. Para a gente perceber, como o Donizete acabou de destacar agora há pouco, desse laboratório que Kardec fazia. Ele ia colocando esses temas novos para saber como que as pessoas reagiam a eles, como que sugeriam mudanças, algumas coisas que não ficaram bem colocadas. Então, Kardec utilizava bastante a doutrina espírita para isso. Hoje nós vamos começar com um artigo importante, chamado Polêmica Espírita, de novembro de 1858. Por que é importante? Porque até hoje nós temos esse assunto em pauta. Hoje, principalmente nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nos Facebooks, há muita polêmica, muitas vezes entre os próprios confrades. Então, é importante nós se inteirarmos dessas instruções que Kardec dá sobre esse tema tão importante, que gera muitas vezes a desunião, que gera muitas vezes até algumas pessoas se afastarem da casa espírita. Então, é importante nós ficarmos cientes desse tema. Polêmica espírita. Então, Kardec fala: várias vezes perguntaram-nos por que não respondemos em nosso jornal aos ataques de certas folhas dirigidas contra o espiritismo em geral, contra seus partidários e algumas vezes mesmo contra nós. Cremos que, em certos casos, o silêncio é a melhor resposta. Aliás, há um gênero de polêmica do qual fizemos uma lei nos abstermos. É aquela que pode degenerar em personalismos. Não somente ela nos repugna, mas nos toma um tempo que podemos empregar mais utilmente. E seria muito mais interessante para os leitores
que assinam para se instruírem e não para ouvir diatribes, né, acusações sem fundamento, mais ou menos espirituais. Ora, uma vez iniciado nesse caminho, seria difícil sair dele. Por quê? Se você começa a entrar nessa questão da polêmica, o Kardec perderia um monte de tempo importante para trazer assuntos muito instrutivos. Foi, o Donizete está falando antes do início, o trabalho de Kardec era monstruoso de grande, então ele tinha que ter muito cuidado com isso. E nós, dentro das casas espíritas, mesma coisa, né? Muitas vezes nós estamos perdendo tempo discutindo, por exemplo, se Chico era Kardec ou não, e deixando de aprender coisas da nossa transformação íntima. Então, é muito importante nós termos essas noções. Então, ele continua. Mas há polêmica e polêmica. E há uma diante da qual não recuaremos jamais, que é a discussão séria dos princípios que professamos. Entretanto, diz ele, aqui mesmo há uma distinção a fazer. Se não se trata de ataques gerais dirigidos contra a doutrina, sem outro fim determinado que o de criticar, e da parte de pessoas que têm propósito de rejeitar tudo que não compreendem. Então, ele fala, se for ataques que a pessoa só está fazendo para denegrir, não tem uma base nenhuma, nem estudou, não se inteirou do que está falando, e está ali só para causar polêmica, por que nós vamos discutir sobre isso, né? Então, ele continua, isso não merece que dele se ocupe. O terreno que o Espiritismo ganha cada dia é uma resposta suficientemente peremptória e que deve provar-lhes que seu sarcasmo não produziram um grande efeito. Notamos ainda que entre os críticos há muitas pessoas que falam sem conhecer a coisa, sem terem se dado ao trabalho de aprofundá-la. Para responder-lhes, ele fala, seria preciso, sem cessar, recomeçar as explicações mais elementares e repetir o que escrevemos, coisa que cremos inútil. Então, o que ele está falando? Olha, quando nós percebemos que uma pessoa ela tem condição de se inteirar, de pegar o Livro dos Espíritos e ler, ou procurar ler a própria revista espírita e daí perguntar, é uma situação. Mas se ela começa a perguntar o beabá, ele fala, não podemos perder mais esse tempo, né? Porque essa fase já passou com o Livro dos Espíritos. Então, nós vamos ver, no ano seguinte, ele lança o que é o Espiritismo, justamente de um livro para ajudar essas pessoas que estão no seu começo. Então, dentro da revista espírita, seria inviável ele responder a coisas assim muito elementares, porque ele teria que começar a explicar tudo de novo. Não ocorre o mesmo, agora vem a polêmica que ele fala que é necessária, não ocorre o mesmo com aqueles que estudaram e que não compreenderam tudo, aqueles que querem seriamente se esclarecer, que levantam as objeções com conhecimento de causa e de boa fé. Sobre esse terreno, aceitamos a controvérsia, sem nos gabar de resolvermos todas as dificuldades, o que seria muita presunção. A ciência espírita está no seu início e ainda não nos disse todos os segredos, por maravilhas que não tenha revelado. Tem muitas coisas, Kardec sempre fala assim, mal comparando, o Livro dos Espíritos seria a Constituição, os outros livros básicos seriam como se fossem os códigos civil, criminal, mas as leis complementares, as outras leis, ele não podia incluir, porque ia ficar demasiadamente longo para fazer um espaço de tempo tão curto. Então, ficou, na maior parte da maior parte, para a mediunidade do Chico, né? Principalmente com Emmanuel, André Luiz, que vieram trazer o complemento, a coisa prática da teoria tão bem colocada por Kardec.
Assim, longe de repelir as objeções e as perguntas, nós as solicitamos. Lembra lá no início, que Kardec falou, se vocês tiverem as coisas, mandem. E ele respondia as que ele não podia responder pessoalmente, muitas vezes ele colocava na revista, mas muitas, por incrível que pareça, com todo esse trabalho dele, ele ainda respondia carta por carta. Assim, longe de repelir as objeções e as perguntas, nós as solicitamos, contanto que não sejam ociosas e nos façam perder nosso tempo em futilidades, porque é um meio de se esclarecer. Aí o que chamamos de polêmica útil, e o será sempre quando ocorrer entre duas pessoas sérias, que se respeitarem bastante para não se afastarem das conveniências. Pode-se, olha o que Kardec fala que é importantíssimo para a nossa vida, né? Pode-se pensar diferentemente, e com isso não se estimar menos. Então a gente pode pensar diferente do outro, mas pensar diferente não quer dizer que o outro seja meu inimigo, ele só pensa diferente de mim. Então eu devo aceitar que as outras pessoas pensem diferente de mim. E isso faz com que eu deixe de ter muito orgulho ferido, ou ser levado pela vaidade de não aceitar outras opiniões. Então, Kardec tinha muito claro isso nele. Que procuramos nós todos nessa questão tão palpitante e tão fecunda do Espiritismo, ele fala, esclarecermos. Nós, primeiramente, procuramos a luz de qualquer parte que venha, e se emitirmos a nossa maneira de ver, isto não é senão uma opinião individual, que não pretendemos impor a ninguém. Nós a entregamos à discussão, por isso da grande importância da Revista Espírita. Olha, eu estava vendo hoje uma revista bem um pouco para frente, do terceiro trimestre de 1859, que de uma carta de uma senhora que fala que ela viu um espírito de uma pessoa viva que foi visitá-la, todo mundo conhece daquela questão da tabaqueira. Nossa, aquilo... Kardec chega, viu, tinha um nexo e pergunta para São Luís, isso ocorreu? São Luís ocorreu, e descreve o que aconteceu. Então, Kardec usou aquilo, uma correspondência de uma senhora que parecia assim de não ter uma importância, serviu para diversos capítulos do Livro dos Médiuns. O Laboratório do Mundo Invisível, a manifestação de espíritos encarnados, de espíritos encarnados. Então, ele não relegava a segundo plano nada que fosse de boa fé. Então, que não pretendemos impor a ninguém. Nós a entregamos à discussão. Estamos prontos para renunciá-la se nos for demonstrado que estamos em erro. Então, se ele colocou alguma coisa ali na Revista Espírita mesmo, mas se mostrarem para ele, isso daí não é bem assim por causa disso, ele não tirou da Revista Espírita, que já ficou lá. Mas ele não levou, logicamente, para as obras básicas, que era o cerne da doutrina. Essa polêmica, ele continua, nós a fazemos todos os dias em nossa revista, pelas respostas ou refutações coletivas que tivemos ocasiões de fazer a propósito de tal ou tal artigo. E aqueles que nos honram de nos escreverem, ali encontram sempre a resposta que nos perguntam, quando não nos é possível dá-la individualmente por escrito. Ou seja, ele sempre tentava dar resposta por escrito. Quando não dava, ele juntava aquele assunto, até outros similares, e colocava um artigo na revista. Olha como que ele era cuidadoso. Suas perguntas e suas objeções são igualmente assuntos de estudos, que aproveitamos para nós mesmos e que ficamos felizes em fazer nossos leitores aproveitar. Igualmente, nos alegramos em dar verbalmente explicações que possam nos ser pedidas pelas pessoas que nos honram com sua visita, e nessas conferências nos esclarecemos mutuamente.
Aí eu coloquei também esse artigo que Kardec colocou em março de 1859, no próximo trimestre, que vamos ver semana que vem, porque ele faz a menção desse artigo que nós acabamos de ver agora. Então, como era quase que uma continuação, nós colocamos aí. Então, ele fala diatribes. Diatribe é uma crítica severa e mordaz. Então, ele continua. Quanto ao espiritismo em geral, como uma das forças da natureza, o escárnio disso virá cansar-se. Esperando, nos servem mais do que nos prejudicam. E economizamos sem gastos de publicidade, porque não é um dos seus artigos mais ou menos espirituosos que não fará vender algum de nossos livros e obter algumas assinaturas. Obrigado, pois, pelo serviço que nos prestam sem querer. O que ele está falando aí? Que as pessoas, ao criticarem de uma forma assim severa, mordaz, ela levava pessoas que nunca tinham nada lido sobre espiritismo, não tinham muitas vezes nem interesse de saber como que era. É a mesma coisa do ato de fé de Barcelona, que para o espiritismo foi uma coisa muito importante na divulgação. Então ele falou, olha, nós somos até agradecidos, porque a gente não precisa gastar com propaganda. Vocês, muitas vezes, a crítica de vocês faz com que outras pessoas de boa fé vão procurar para ver se é aquilo mesmo que está acontecendo. Diremos igualmente pouca coisa pelo que nos toca pessoalmente. Se aqueles nos atacam ostensivamente ou de mão oculta, creem nos perturbar, perdem seu tempo. Se pensem nos barrarem o caminho, enganam-se igualmente, uma vez que não pedimos nada e não aspiramos a nada, senão a nos tornarmos úteis, nos limites de força que Deus nos deu. Por modesta que seja a nossa posição, nos contentamos com aquilo que, por muito, seria a mediocridade. Quer dizer, ele falou assim, ó, as coisas materiais eu não tenho necessidade nenhuma delas. Então, ele fala assim, ó, até as coisas assim mais simples não tem valor nenhum na minha vida. Então, eu não tô nesse empreendimento para ter qualquer tipo de vantagem pessoal. Isso que ele está falando. Não ambicionamos nem conceito público, nem fortuna, nem honrarias. Não procuramos nem o mundo, nem os seus prazeres. O que possamos ter não causa nenhum pesar. Vemo-lo com mais completa indiferença. Igual aquela vez que estava Gandhi vendo uma joalheria no aeroporto, e ele foi lá na Inglaterra para tratar das coisas da Índia. Aí um dos membros da realeza inglesa viu ele se admirando e falou, oh, se você quiser alguma dessas coisas, né, porque ele estava olhando sorrindo, a monarquia pode te dar. Ele falou, não, eu estou sorrindo por saber como eu não preciso mais de nada disso na minha vida. Então, Kardec era mais ou menos assim. Isso não está no nosso gosto. Por conseguinte, não levamos inveja de nenhum daqueles que possuem essa vantagem. Se vantagens são, ele continua. O que aos nossos olhos é uma questão, porque os gozos pueris nesse mundo não asseguram o melhor lugar no outro. Longe disso. Nossa vida é de labor e de estudo, consagrando ao trabalho até os instantes de repouso. Aí não está do que ter ciúme. Trazemos, como tantos outros, nossa pedra ao edifício que se eleva, mas coraríamos de nos fazer dele em degrau para chegar ao que quer que seja. Que outros tragam-lhe mais que nós, que outros trabalhem tanto quanto nós e melhor que nós, e os veremos com muita alegria sincera. O que queremos, antes de tudo, é o triunfo da verdade. De qualquer parte que venha, não tendo a pretensão de ter sozinho a luz. Bem sabemos que, erguendo abertamente a bandeira das ideias, das quais nós fizemos dos propagadores, afrontando os preconceitos, atrairemos inimigos,
sempre prontos a atirarem flechadas envenenadas contra quem eleva a cabeça e se coloca em evidência. Mas há essa diferença entre eles e nós. É que nós não lhes queremos o mal que procuram nos fazer, porque participamos da fraqueza humana, e é somente nisso que cremos ser seu superior. Rebaixa-se pela inveja, pelo ódio, pelo ciúme e por todas as ações mesquinhas. Eleva-se pelo esquecimento das ofensas. E ele conclui: a moral espírita nos mostra as coisas de uma altura tão grande e aquelas desse mundo tão pequenas que não se pode senão lamentar aquele que se tortura voluntário em uma efêmera satisfação de amor próprio. Então, isso é uma grande lição para nós. Quantas vezes nós nos metemos em polêmicas, não é? E frutíferas, que não vão levar a nada, não vão somar nada. E muitas vezes nós estamos metidos. Por quê? Por causa do nosso amor próprio, né? Por causa de querer sempre ter razão, como a Donizete falou ontem não, na terça-feira, quando ele estava tratando do nosso lar. É fruto do orgulho isso, sempre querer ter razão. Então, agora nós vamos passar para um outro artigo, chamado Senhora de Estel, que Kardec colocou em novembro de 1858. Quem foi essa senhora? Ela chamava-se Anne-Louise Germaine de Estel Holstein. Ela nasceu em Paris em 22 de abril de 1766 e faleceu em 14 de julho de 1817. Mais conhecido como Madame de Staël. Foi uma intelectual, ensaísta e romancista francesa, que presenciou em primeira mão a Revolução Francesa, a Era Napoleônica e a Restauração. Ao lado de Benjamin Constant, ela formou um dos casais intelectuais mais celebrados do seu tempo. Ela foi uma das mais conhecidas opositoras a Napoleão. Então, isso eu peguei na equipe média da internet para a gente saber quem era essa pessoa. Então, aí tem até a figura dela que está na internet, uma senhora até bastante bonita. Então, Kardec começa a colocar assim: na sessão da Sociedade de Paris de Estudos Espíritas, em 29 de setembro de 1858, o espírito da senhora de Staël se comunica espontaneamente e dita a passagem seguinte: por que, dizem os espíritos fortes, vir nos ensinar uma nova religião, quando Cristo pôs as bases de uma caridade tão grandiosa, de uma felicidade tão certa? Não temos a intenção de mudar o que o grande reformador ensinou. Não. Somente viemos reafirmar nossa confiança, aumentar nossas esperanças, fazê-la suportar. Quanto mais o mundo se civilize, mais deverá ter confiança e mais também teremos necessidade de sustentá-lo. Então, ela chegou espontaneamente e o médium grafou essa mensagem, ela assinou Estel. Perguntai-me, aí ela falou, perguntai-me, responderei as vossas perguntas. Então, quem estava lá, não sei se era Kardec, devia ser, não estando prevenidos de vossa visita, não preparamos nada do assunto. Ela falou, bem sei que perguntas particulares não podem ser resolvidas por mim, mas de coisas gerais pode-se perguntar, mesmo uma mulher que teve um pouco de espírito e agora tem muito de coração. Gostaria de nos dizer o que pensais atualmente de vossos escritos? Nós vimos, né, ali atrás, que ela era ensaísta, romancista, muito, muito importante na França. Opa, desculpa.
Gostaria de dizer o que pensais atualmente em vossos escritos. Ela fala, uma única palavra esclarecer-vos-á. Se eu voltasse e pudesse recomeçar, mudaria 2/3 e não guardaria senão a outra terça parte. Podeis assinalar as coisas que desaprovais? Não é muita exigência, porque o que não está justo, outros escritores o mudarão. A hora que ela acaba falando, foi muito homem para uma mulher. Isso não tem nada a ver com feminismo ou não feminismo. Ela está falando o seguinte, eu devia ter usado mais o coração. Eu fui muito racional no que eu escrevi. Lembra ali em cima que ela fala assim, ó, agora teve um pouco de espírito, agora muito tem de coração. Ao chegar no plano espiritual, ela reconhece a necessidade de buscar a parte de sentimento. E por isso que ela fala, fui muito homem para uma mulher. Na sessão seguinte, tereis a bondade de nos dizer qual motivo pode vos levar, vos favorecer com vossa presença, sem que vos tivéssemos chamado? Na época, Kardec evocava, sempre com a ajuda do Espírito de São Luís, né, que era uma parte instrutiva, então era sempre feito de uma forma de evocação. Então, por isso dessa razão, dessa pergunta, ela responde, a simpatia que tenho por vós. Ao mesmo tempo, o cumprimento de um dever que me impus em minha existência atual, ou antes, em minha existência passageira, ou seja, como espírito ou até ainda como encarnada, uma vez que estou chamada a reviver. De resto, é os destinos de todos os espíritos. Como vos é agradável vir espontaneamente ou ser evocada? Ela falou, gosto mais de ser evocada, pois é uma prova que se pensa em mim. Mas sabei também que é agradável para o espírito livre poder conversar com o espírito do homem. Por isso não deveis vos admirar de me ver chegar de repente entre vós. Há vantagem em evocar os espíritos antes que esperar ao seu bel prazer? Então, deve ser mesmo Kardec perguntando, ele sempre estava perguntando, sabe que o que eu estou fazendo é o melhor de evocar? Então ela continua, evocando. Tem-se um objetivo. Deixando-os vir, corre-se grande risco de ter comunicações imperfeitas, sob muitos pontos de vista, porque os maus vêm tão bem quanto os bons. Hoje, essa situação já é diferente nos centros, não é? Nas casas espíritas, porque a maioria das comunicações, elas têm o objetivo da instrução dos próprios médicos que estão ali. Então, os espíritos trazem espíritos para se comunicarem, cuja mensagem deles serão muito instrutivas para aqueles médicos que estão ali e servirão também para ajudá-los. É diferente dessa época de Kardec, onde as evocações eram feitas com um fim muito instrutivo. Então, Kardec continua perguntando, tereis a bondade de vir algumas vezes entre nós para ditar algum de vossos belos pensamentos? Ela falou, vou com prazer entre aqueles que trabalham seriamente para se instruírem. E aí, eu fui pegar uma comunicação dela que eu achei belíssima, vocês vão gostar também, que ela veio trazer um artigo sobre felicidade na revista de março de 1860. Olha que coisa muito, muito boa mesmo que ela colocou sobre a felicidade. Então, ela começou falando assim, qual o objetivo de cada indivíduo na Terra? Ele quer a felicidade a qualquer preço que seja. E o que faz com que todos nós sigamos um caminho diferente é que cada um de nós espera encontrá-lo num lugar ou numa coisa que lhe agrade particularmente. Uns procuram a glória, outros as riquezas, outros as honras. O maior número corre atrás da fortuna, porque em nossos dias é o meio mais poderoso para chegar a tudo. Ele serve de pedestal para tudo. Mas, quantos veem essa necessidade de felicidade realizada? Bem poucos. E perguntar a cada um daqueles que chegam
se atingiram o objetivo a que se tinham proposto, se são felizes. Todos respondem, ainda não. Porque todos os desejos aumentam na razão de que sejam satisfeitos. Ou seja, tudo aquilo que ela colocou, a busca da glória, do dinheiro, do poder, é igual satisfazer a sede tomando água do mar. Quanto mais nós tomamos, mais sede temos. Foi isso que ela colocou ali. Se hoje há tantas pessoas que querem se interessar pelo Espiritismo, é que depois de ver que tudo é quimera e querendo pelo menos chegar, tentam o Espiritismo como tentaram a riqueza e a glória. Se Deus colocou nos corações essa necessidade tão grande de felicidade, é que deve existir em alguma parte. Sim, tende confiança nele, mas sabei que tudo que Deus promete deve ser divino como ele, e que a felicidade que procurais não pode ser material, onde nós se perdemos. Vinde a nós, todos vós que sofreis, vinde a nós, todos vós que tendes necessidade de esperança, porque quando tudo na terra vos faltar, enfraquecer, nós aqui teremos mais do que as vossas necessidades pedirem. Mães desesperadas, que vos lamentais sobre uma tumba, vinde aqui. O anjo que chorais vos falará, vos protegerá, vos inspirará resignação para as penas que tendes sofridas na terra. Todos vós que tendes a necessidade insaciável da ciência, dirigi-vos a nós, porque dar ao nosso espírito o alimento de que ele necessita. Podemos dar a vosso espírito o alimento de que ele necessita. Vinde, saberemos encontrar para cada ferido uma doçura, e por desamparado que vos pareçam, há espírito que vos amam, e que estão prontos para vos provar. Eu falo em nome de todos. Desejo ver vir impedir conselhos, porque eu estou segura que vós, com isso, tereis a esperança no coração. Olha que mensagem mais superior, né, sobre a felicidade. E uma mensagem muito consoladora. Não tenham medo, mesmo nos momentos mais difíceis, elevem-se ao pensamento a Deus, que os espíritos, em nome de Deus, porque Deus age nas criaturas, pelas criaturas, vão vir sanar as feridas, dar esperança, vão vir reanimar aquele que está caído. Então, é muito importante essa mensagem que mostra realmente que essa senhora é um espírito já bastante elevado, que ao buscar a parte de sentimento no plano espiritual, por isso que ela fala hoje, eu me arrependo de ter sido muito homem como mulher, ao buscar essa parte de sentimento, mostra como ela conseguiu chegar numa elevação bastante grande. E agora, nós vamos fazer uma dissertação de além-túmulo de Bernard Palissy. Vocês lembram, na primeira reunião de estudo que fizemos sobre a doutrina espírita, nós trouxemos uma comunicação, uma entrevista feita por esse senhor Bernard Palissy, que era aquela que esse senhor que foi um artista muito importante, que ele morreu na Bastilha, porque ele era huguenote, né? Ele era protestante na época, foi condenado à morte, acabou morrendo por falta de alimento na Bastilha, em Paris. E ele morava em Júpiter e descreveu de uma forma muito detalhada a vida de Júpiter. Então, ele traz nessa revista de dezembro 2 artigos sobre as flores e sobre as mulheres. Então, eu trouxe sobre as flores para conversar com vocês, mas como a maioria que está aqui sempre é mulher, então busquem nesse capítulo que ele vai falar sobre as mulheres também. Então, ele começa fazendo uma comparação muito grande das flores com nossa vida. Ele fala o seguinte: as flores
foram criadas nos mundos como símbolos de beleza, de pureza e de esperança. Como o homem que vê as corolas se reabrirem todas as primaveras e as flores fornecerem para darem frutos deliciosos, como o homem não pensa que sua vida florirá também, mas para produzir frutos eternos? Que vos importa, pois, a tempestade e as tormentas? Essas flores não perecerão jamais, que são os espíritos, nós, espíritos que somos, nem a mais frágil obra do Criador. Coragem, pois, homens que tombais no caminho, levantai-vos de novo, como o lírio depois da tempestade, mais puro e radioso. Como as flores, os ventos vos sacodem à direita e à esquerda. Os ventos vos derrubam, vos arrastam para a lama, mais nobres e maiores. Amai, pois, as flores. Elas são os emblemas de vossa vida, e não deveis corar por ser descomparados a elas. Tende-as em vossos jardins, em vossas casas, mesmo em vossos templos. Olha, vocês lembram daquela comunicação de Mozart? Ele fala que em Júpiter as flores cantam, emitem melodia, né? Emitem melodia. Então, olha que coisa mais linda que deve ser. Então, eles dão, os espíritos superiores dão uma importância demais para as flores. Então, ele fala, tende-as em vossos jardins, em vossas casas, mesmo em vossos templos. Elas estão por toda parte. Em todos os lugares, elas levam a poesia, elevam a alma daquele que sabe compreendê-las. Não foi nas flores que Deus ostentou todas as suas magnificências? Depois, onde conhecerias as cores suaves com as quais o Criador alegou a natureza sem as flores? Antes que o homem tivesse cavado as estranhas da terra para encontrar os rubis e os topázios, tinha as flores diante de si. E essa variedade infinita de nuances já o consolava na monotonia da superfície terrestre. Amai, pois, as flores. Serei mais puros, mais amantes. Talvez serei mais crianças, mas serei as crianças queridas de Deus. E vossas almas simples e sem máculas serão acessíveis a todo o seu amor, a toda alegria, a qual abraça vossos corações. E essa mensagem é bastante longa, continua. E lá na frente ele fala o seguinte, que ele não gosta de ver essa podagem de árvores. Então ele fala o seguinte, eles podam tudo quadradinho. Quantas vezes nós fazemos isso também, né? Você parece coisa de fêmea em cima do outro. Ele fala, as árvores devem crescer por elas mesmas. Por elas mesmas. O bonito da árvore é isso. E olha, eu estava pensando, pode ser que vocês pensem diferente, mas, por exemplo, o seu Terence está aí. A Rosinha também. No Hospital Espírita, ali junto onde nós fazemos as palestras, né, de manhã para as pessoas que estão lá internados, tem árvores assim, tem umas mangueiras no Hospital Espírita, coisa mais linda. Mais linda. Então, elas não são podadas, elas são muito abertas, assim, ó, coisa mais linda de ver. Na comunidade Eurípides Barçanufo, logo que a gente entra, tem umas árvores que nunca foram podadas, mas uma mais linda que a outra. Tem uma com um tronco claro, assim, nem sei que árvore é aquela, um tronco meio verde. Nossa, mas é muito bonita. Então ele fala, deixem as árvores crescer do jeito que elas são. Não tente fazer figura nas árvores, porque fazendo isso, tirais a beleza delas. Isso ele continua falando aí. Então, hoje, eu tenho condição de terminar no tempo correto,
agradecer a colaboração de todos vocês, e se alguém tiver alguma contribuição, alguma pergunta, então eu passo a vocês agora para isso. Edson, você me deixou muito feliz e muito... Eu sou um apaixonado por flores. Ah, que legal. Não só isso, mas eu cuido delas. Tenho aproximadamente uns 200 vasos. Nossa. Na minha casa. É muito grande. A pandemia te deu essa... E a pandemia me ajudou a cultivar cada vez mais. E é maravilhoso. Eu faço cada vaso... o tema sempre é a multicoloração das folhas, entendeu? É muito bonito. Você me deixou... Nossa, fico contente com isso. Obrigado. Isso mostra quanto sensível você é como pessoa. E isso é meio claro para quem conhece você. Obrigado. Rosinha, pois não. Excelente o estudo de hoje, viu? Eu também adoro flores. Acho que é a essência da criação divina. Sempre achei. Então, realmente é isso. Quer dizer, você confirmou as minhas expectativas, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar. Então, esse estudo desse material que você está trazendo para a gente é muito produtivo, muito bom. Eu imaginava outra coisa. Então, você vê que é um espírito superior que já mora num mundo bastante adiantado, né? Mas que dá valor para essas coisas importantes, como você disse. Que são a sensibilidade, né? Mais aflorada. Muito ver mais a beleza aflorada das coisas de Deus, né? Isso, justamente. A grandeza divina estampada na própria natureza, né? Isso mesmo. Obrigada, Edson. Obrigado a você. O Edson, aí na mensagem da senhora Estel, eu acho que seria, assim, muito bom a gente pensar naquela fala em que ela diz que tiraria 2/3 das obras escritas, dos livros, que é a mudança do ponto de vista. Que Kardec fala, né? Vocês lembram o Livro dos Espíritos, o Evangelho, né? Que quando nós pensamos como espírito, a nossa maneira de ver o mundo muda totalmente. E quando a gente desencarna, então, e fazemos uma reavaliação das nossas atitudes aqui, aí que nós vamos perceber que quanta bobagem que nós fizemos por aqui, quantos enganos nós cometemos, né? Nessa revista Espírito, como Kardec traz muito dessas entrevistas, inclusive de pessoas famosas, assim, né? Ele evoca, geralmente é o que você está falando mesmo. A pessoa, ela fala assim, nossa, eu não devia ter... Perdi muito tempo nesse assunto, né, que não tinha uma relevância tão grande para o meu espírito ou para eu levar para outras pessoas, porque é o que você falou. Tem esse item, ponto de vista, no segundo capítulo do Evangelho, que Kardec mostra isso daí, né, dessa necessidade de a gente buscar a vida posterior, porque o resto vem quase que por acréscimo, em virtude da lei de conservação e a lei de progresso, né? Falou, se a gente buscar essa parte, perdemos a essência, mas se a gente buscasse a essência, isso vinha quase que naturalmente, essas outras coisas. Então, tem espíritos, eu estava vendo para frente, vocês vão ver, tem espíritos que eu nem conhecia como personalidade na Terra, e na revista Espírita a gente vê como eles foram grandes, como homens, assim, aqui na Terra mesmo, mas também falta um pouco de cultura para mim. Né? Um outro aspecto importante que eu achei também, e que é muito atual, sobre as polêmicas. E o interessante é que, na atualidade, essas polêmicas não são criadas por pessoas de fora do espiritismo. Raramente nós somos atacados por evangélicos, por católicos, por umbandistas, né? As polêmicas são criadas intramuros, né? Somos nós espíritos que ficamos discutindo assuntos
que não tem qualquer relevância para o nosso crescimento espiritual, não faz nenhum bem para o movimento espírita, para a doutrina. Isso mesmo. Edson, Pois não, Judite. posso perguntar uma coisa para você? Quando Pois não. você de Mozart, certo? Que você falou sobre, que bom que você voltou, sobre a harmonia lá. Ele fala das das flores, né? Que as flores cantam e tornam-se sons melodiosos. Você falou esses dias atrás. Foi. E aí, eu estava lendo, certo? Será? Então, eu fiquei pensando, essa inspiração que ele teve, será que ele trouxe de lá essa inspiração da música? Porque quando ele estava na pergunta embaixo, eles perguntam assim, a música é a mesma em outros planetas? Eles falam sobre a música, e aí ele fala que ele esqueceu, acho que é o médium, se eu não estou me atrapalhando, ele esqueceu uma nota. Então, ele fala que a música de lá é muito mais linda do que a daqui. Será que essa música que ele trouxe aqui foi inspiração de lá? Eu acho que sim, né, Judite? Porque ele fala o seguinte, que a música lá em Júpiter não tem instrumento. Não tem instrumento. Porque o instrumento é uma coisa mais material. Nós necessitamos aqui na Terra de coisas materiais. Lá é tudo espiritual, por isso que as flores fazem as músicas. Então, a música é uma coisa mais espiritual, mais sublime. Então, dentro das músicas que ele trouxe, com certeza, ele trazia, lógico, aqui tendo que usar os instrumentos, mas ele trazia já o que ele tinha de lá. Eu tenho quase certeza disso também. Obrigada. Obrigado a você, né? Muito bem. Foi falado da música, eu me lembrei, no livro Renúncia, Alcione estava num planeta trabalhando nas questões das melodias, das músicas que seriam trazidas para a Terra. Exatamente quando vieram aí o Mozart, Beethoven, Bach, etc. e tal. Então, música é universal. A combinação de melodias, de notas, aí vai depender da habilidade e a evolução do artista, mas a música é universal. O vento que toca, subia nas árvores, produz uma melodia, né? Não, isso que ele fala também, Donizete, lá quando o Mozart está falando, ele fala disso, a própria natureza em Júpiter já é uma melodia constante, assim, isso que é a coisa mais linda do mundo.